Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. Na temporada 2025 começaremos uma maratona. Sente-se na cadeira, prepare-se. Hoje começaremos, na verdade, essa obra, esse universo que revitalizou todo um gênero e trouxe ele de volta à baila. Hoje falaremos do icônico, para não dizer lendário, Sin City. Então, turma, estamos começando mais um vídeo aí, espero que vocês sejam bem, tá? Espero que vocês tenham descansado. Como eu disse aí na última resenha lá no ano passado, a gente teve uma semaninha de folga aí de descanso, também falei isso na live se eu não me engano. E vamos começar, tá? Primeiramente, já vou deixar adiantado, todas essas obras do Sin City são 7 volumes, tá? Então vocês vão ter bastante coisa. Se tiver disponibilidade, eu vou botar algumas resenhas na quarta-feira para poder preencher umas coisas menores, tá? Pra vocês não ficar só numa coisa a vida inteira, tá? Quando futuramente, se tudo der certo, eu trazer Sandman, Hellblazer, uma outra série Vertigo maior zona, eu vou tentando botar uma resenha ou outra na quarta para dar uma variadinha, beleza? Então, explicando melhor para vocês, foram esses 7 volumes, foram todos lidos através de PDF, tá? Foram releases, né, digamos, o PDF através da parceria com a editora Devir, inclusive muito obrigado como sempre, né, nós somos parceiros deles aí de um certo tempo já, tem até um especialzinho lá nas produções sem qualidade, recomendo que vocês assistam lá, tá? E sempre que possível vou estar trazendo pra lá e pra aqui uma obra ou outra. Era pra ter feito pra lá, só que não tive como, porque são 7 obras e eu achei que não ia ser, digamos assim, honesto, justo resumir tanta coisa, né, para um vídeo só, na categoria de lançamento, na categoria de recomendação positiva. Então pensei, já que o Perdi Geek começou, vou portar, né, vou trazer pro meu canal secundário e vamos começar, né? Então vai estar passando aí para vocês a capa, a ficha, etc. Vai ser a versão nova que eu vou abordar nesses vídeos, tá bom? Uma versão em capa dura, de capas redesenhadas, né, no traço mais atual e infelizmente muito triste, na minha opinião, do Frank Miller. Ele teve uma ascensão e uma queda, né? Se tiver disponibilidade aí ao longo dos vídeos eu vou explicar também, falar um pouco mais sobre esse lance dele, da vida particular dele. E essas capas foram redesenhadas, hoje em dia são tudo em capa dura, e se eu não me engano o corte trilateral, né, que é aquela beirada da página, é tudo preto, beleza? Vocês viram aí a capa, a ficha e vamos começar com a resenha então. Grandalhão, um pouco zoado das ideias, você vai vendo isso ao longo da história, você vai descobrindo um pouco mais da vida dele, mas de certamente ele é um cara, digamos, ele é um gigante de bom coração. O Marv, ele é um cara que é um dos vários, digamos, contraventores na cidade de Sin City. Inclusive, explicando previamente para vocês, né, eu sempre achei que era Sin City, mas não. O nome real da cidade é Basin City. Ele é um cara amargurado, ele é um cara triste com a vida, um tanto quanto criminoso, como eu disse, porque todo mundo ali é pau de galinheiro, todo mundo ali você tem que ficar esperto, com a carteira no bolso e o revólver na mão, esperto, né? É uma cidade meio complicada. Quando enfim a sorte sorri pra ele, coitado, ele é um cara recluso, ele é um cara de boa, ele é prestativo, ele é gente boa com os colegas dele, mas digamos, a vida judiou muito dele, no sentido de criação, no sentido dos bairros pobres que ele viveu e também no sentido facial. O cara, coitado, digamos assim, ele é deficiente facial, ele é caraplégico, ele não é muito bonito por conta das porradas, dos balaços da vida, a vida bandida de certa forma que ele levou. Né? Como eu disse, quando a sorte enfim sorri pra ele, numa noite que ele tá triste, tomando umas birita lá no bar no clube da Caddy, se não me engano acho que é esse o nome, né? Inclusive é bem evidenciado nos filmes, aquela boate, uma danceteria, para não falar bordel, zona, né? Uma moça muito bonita chamada Goldie, né? O apelido dela é Goldie. Chama ele para um canto, começa a consolar ele, eles começam a trocar uns chamegos, eles começam a conversar. E aí, se eu não me engano, não sei se é na casa dele ou dela, mas eles vão chegar às vias de fato, né? E você vê que o Marvel é um cara muito sofrido, assim, ele é um cara muito amargurado pelas paradas, tanto pelo que ele já fez, quanto pelo que ele já passou, o pensamento dele, né? A cabeça dele é meio fora do prumo, ele toma bastante remédio, durante as histórias você fica toda hora falando as pílulas, as pílulas, as pílulas, as pílulas, né? Que é um trem, talvez ele um barbitur com um trem pra deixar ele mais ou menos ali no prumo, no rumo. E aí eles vão conversando, eles vão dando uns beijinhos, e aí ela vai consolar ele, né? Verbalmente e, digamos, dar aquela trocada no óleo. Na manhã seguinte a esse lindo, maravilhoso ocorrido, né? Na vida do cara deve ter sido motivo até para ele soltar um rojão 12 tiros. A gente até entende um pouco, talvez, que ele fosse virgem por conta desse sentido de ele ser um cara, não diria recluso, ele é um cara que consegue socializar, conversar com a galera. Só que o jeito bruto dele, o jeito bronco demais, parece que afastava o pessoal e talvez até mesmo as garotas. Ele não sentia uma certa confiança de chegar na mulherada, ou pelo menos manter
uma boa relação, né? Ele protegia uma garota ou outra, ele conhecia uma garota ou outra, mas, digamos assim, o amor nunca sorriu pra ele, nunca brilhou pra ele, aparentemente. Por isso que ele fica tão fissurado, tão noiado com esse lance da Gold. Não é só a questão da cabeça dele. É tipo ter sido um puta de um marco, um puta de um negoção na vida dele. Ele tá de boa, deitadinho ao lado dela. E ele pensa, pô, que bacana, cara. Será que finalmente eu vou ter paz? E agora que parece que até ali no tempo da história ele tinha recém saído da cadeia, né? Ele tava digamos, condicional, tava sendo vigiado pelo sistema prisional, digamos assim, né? Tava mais ou menos de boa, um pouco. Porque ele entra e sai da cadeia assim por conta das paradas que ele faz. Vai passando um tempo, ele pensando, e pô, que bacana, que legal, não sei o que, meu benzinho, papapá. Quando ele olha pro lado, a Gold morreu, meu irmão. E tipo assim, você fica, uai, meu irmão, não tem indício disso na cena. Você não vê alguém chegando por trás, você não vê alguém picando fogo. É de um corte seco de cena a outro. Você vira o dia, vira a madrugada e a Gold tá morta. E ele assusta, meu Deus e tal, e acho que ela até não tá surdo de sangue, mas ela tá fria do lado dele. E tem aquelas narrações em off, aquele trem dramático, né, do gênero noir, né. Eu não sei se aqui na época do Frank Miller, quando ele trouxe de volta esse lance do estilo, do gênero, né, literário, de quadrinhos, de filmes também. Não sei se ali, ou por conta dele, já seria considerado o tal do neo-noir, né, porque diz que já do Ed Brubaker em diante, com as paradas que ele fez na Image com o Sean Phillips, já é neo-noir, por exemplo, né. Mas aí ele levanta, toma um puta de um susto e ele escuta um barulhão, uns puta de uns passos, a galera chegando a milhão. E quando ele parece que dá uma olhada assim pelo olho mágico e tal, ele vê que, tipo assim, não sei se seria a SWAT, né? Mas é como se fosse a tropa de choque, um grupo paramilitar, que aí envolve também muito o lance da corrupção. E eu vou tentar falar isso ou nesse vídeo ou nos próximos, tá? Como eu disse, vou tentar fazer um especial bem robusto, bem encorpado aqui pra vocês. É uma galera meio paramilitar, meio polícia de elite, que é corrupta também pra caramba, né? Quase todo mundo na Sin City é corrupto. Uma galera, tipo uma tropa muito grande, começa a vir atrás do apartamento da Gold. E ele vê, ele começa a apavorar e, tipo, não tem lugar pra ele pular, não tem janela pra ele fugir direito. E ele pensa, porra, meu irmão, vou ter que me virar. Nisso que ele tenta se virar, ele, porra, dá um beijo na Gold, veste a roupa e tal, e cria coragem. E é uma das cenas mais fodas, assim, né? Inclusive já deixa adiantado aí que tem 2 filmes adaptando os quadrinhos. Eu não lembro se todas as histórias, mas eu lembro que no segundo filme tem uma história que é do próprio filme, não é uma história, um conto ruim, né, até. No caso, essa cena fica também bem marcante no filme, que é quando o Marv, ele se apronta e mete a porrada em todo mundo. Ele pula da escada, ele desce com tudo, ele dá uma paulada num monte de gente. Se eu conseguir lembrar e botar aí pra vocês, eu vou tentar separar algumas cenas, algumas páginas desse momento. E assim, velho, é massa demais, sabe? O Sin City, ele começa muito bem. Esse lance, né? A moto passando aí pra vocês. Esse lance da, digamos, a narrativa encorpada, o jeito da ação como o Frank Miller põe, os desenhos dele, uma ou outra cena fica meio estranho. Desde o começo uma coisa ou outra já fica meio chonga, mas tem umas cenas quando ele põe o alto contraste, a luz de fundo ou a sombra de fundo, entendeu? Tem hora que não é tipo o traço delineado, é uma mancha, uma sombra que já é a própria definição do personagem, do fundo, de um carro. Você vê ali que o cara, ele tava muito inspirado, ele não tava pra brincadeira. Ele mete porrada na porta, mete porrada no povo, mete o pé, né? Sai vazada toda, porque ele pensa, porra, ou fizeram a sacanagem com a Gold, ou fizeram um negócio mirando em me prejudicar também, né? Ou seja, só ela ou eu por tabela pra me foder, né? Sendo curto e grosso. E ele vai, digamos, empreender uma fuga, ele vai meter o pé legal, e ele vai atrás, né? Depois dessa fuga frenética, ele vai atrás da vigia de condicional, né, a agente da condicional dele, que é uma moça, que se não me engano, ela até, acho que ela é advogada também, se não me engano, uma moça muito bonita, que ele fica, né, aí você pode falar que é da época, ou porque é coisa do Marvin, né, machismo, não sei o que ele fica falando que ela é um puta desperdício, porque a moça, ela é lésbica, por exemplo, né, e realmente é uma moça muito bonita e tal. E o Marvin vai conversar com ela, e ela, porra, o que você fez, Marvin? De novo, você acabou de sair da cadeia, porra. Não dá moral pra ele, né? Porque o Marvin realmente é um cara muito complicado. E ele fica, olha, desculpa do fundo do coração, eu tava na boate, eu andei com essa moça, não fiz nada, sabe? Eu acho que tem alguma coisa de muito errado aí. E aí ela fala, não, então se você tá falando que o negócio tá errado, nós vai peitar, né? Vai ver qual que vai ser dessa. Só que assim, bicho, isso aí é até um pouco, digamos, irônico falar, né? Contraditório não, né? Coincidências da vida, vamos falar assim, né? Velho, o sistema de Sin City lembra muito o Brasil. Sério, sério mesmo, assim. Porque
quando não assim, eu vou falar aqui, talvez vai até pegar meio mal, mas a igreja, ela é profundamente intrínseca na política, que é profundamente intrínseca na polícia, né? Igreja, polícia e política. Talvez até uma forma do Frank Miller ter botado uma crítica, de certa forma, mais pro contexto americano, obviamente. Mas por que eu falo nesse sentido de ser igual ao Brasil? Porque a moça da condicional dele fala assim, não, a gente vai na justiça, a gente vai fazer um julgamento, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, né? E assim, acaba que o próprio Marv vê que não vai adiantar muita coisa, porque lá tem todo um sistema, né? Que são os 3 irmãos da família ali. É um cara que manda na polícia, um cara que manda na igreja e um cara que manda na política, né? Que é o senador, né? Um senador, um arcebispo, cardeal e um dos caras é da polícia. Depois de conversar com a moça da condicional e ele vê que realmente não vai ter como partir, digamos, pelos meios legais, pelos meios bacanas, honestos, justos da lei, né? Ele põe pra si a responsabilidade de fazer vingança. E aí é o quadrinho de ação e de vingança clássico, né? Mais costumeiro que a gente vê. Com muita porradaria, muita ação, muito tiroteio, né? O Marv, ele é um cavalão, ele parece um guarda-roupa. Mas você vê que ele é um cara, digamos, de intenções boas, digamos assim, né? Ele põe esse lance da vingança na cabeça e qualquer outra coisa boa que tiver no caminho que ele possa fazer, para ele é efeito colateral, mas ele consegue auxiliar uma coisa ou outra, fazer uma coisa ou outra boa, assim, pro pessoal, para as moças lá do Centro Velho, né, que é a galera a moçada, literalmente moças, né, a moçada da prostituição. O negócio da moça da condicional, ele vai ali fazendo a trilha dele, né, a toda ali, a milhão, para descobrir quem é que matou a Gold, o que tá por trás disso tudo, se envolve o esquema de poder desses caras, né, da família influente de Sin City e, digamos assim, é um quadrinho muito direto na proposta dele, mas é muito bacana. O negócio da investigação não é, nossa, o trem trincado, não sei o quê. Não, é você descobrir quem é que matou a Gold e tem um esquema por trás disso também, né? É da pessoa que matou mais o esquema. E aí é todo floreado por ação, narração densa, aquele negócio, aquele climão melodramático e tal. Você tem que gostar, né? Ou no mínimo entender que é uma proposta inspirada nos noirs antigos. Eu nunca tinha lido, né? Vou ser bem sincero. Eu até tive uma outra história aqui no computador para ler, mas aí depois que eu consegui essa parceria com a Devir, eu pensei, não, vou esperar a coleção inteira sair, eles vão mandando PDF e eu vou ajeitar, eu vou montar um especialzão, que é o que vocês estão vendo aqui agora, né? Na primeira edição aqui do Brasil, pela Devir pelo menos, né? Eu acho que antigamente também saiu pela Pandora, pela Globo e tal, né? Mas vamos falar da Devir aqui, tá? A primeira edição da Devir foi chamada de Sin City, a Cidade do Pecado mesmo, se não me engano, né? O próprio subtítulo fica redundante. Inclusive a Devir até faz isso hoje em dia, né? Tipo, o Murder Falcon, Falcão Matador também ficou assim. Acho que é até fácil de remeter, né? Lembra um pouco também aquelas vinhetas da, sei lá, Sessão da Tarde, né? Uma galera muito louca, não sei o que, né? Traduzindo com título e subtítulo. Mas quando passou pra capa dura, agora o subtítulo é O Difícil Adeus, que faz um pouco mais de sentido até, se você parar pra ver, né? Por conta do lance do Marv, do lance da Gold, entre outras coisinhas, tá bom? É o primeiro volume, tá? E eu vou ler mais algumas informações aqui pra vocês, tá? A estreia dela foi, né, porque ela começa com um preview de 8, 10 páginas assim, que saiu, eu tenho que ler aqui porque eu não vou saber de cabeça, tá? Na Dark Horse Presents 50th Anniversary Special, né? Tipo, talvez 5 ou 15 anos, né? Meu original em inglês é meio cansado, tá? Mas um especial de 15 anos da Dark Horse, tá? Ali em 92, 93. E o primeiro arco serializado, né? Foi das edições 51 a 62 da Dark Horse Presents. Então ele começou nesse especialzinho com essas páginas, né? Pra dar um cheirinho, chamou a atenção do povo. E aí depois, o primeiro arco, que hoje em dia é chamado de O Difícil Adeus, né? Acho que em inglês também hoje em dia, né? Acho que é Hard Goodbye, né? O Difícil Adeus mesmo, o Difícil Despedida. Ela angariou diversos admiradores, tanto pelo gênero noir, né? Que tava em baixa, creio eu, né? Eu não tava vivo na época, muito menos morava lá, né? Mas meio que deu um novo respiro, um novo gás pro gênero noir, né? E não só isso, o estilo, o traço, o alto contraste, o chiaroscuro, cada um fala de um jeito, né? A arte preta e branca é muito bem intrincada, muito bem pensada, muito bem, digamos assim, o realce de uma coisa a outra. Eu não sei se eu vou conseguir separar as melhores páginas para vocês, tá? Mas principalmente nesse começo, o Frank Miller estava muito inspirado no sentido
de querer mostrar, né, serviço mesmo, e muito inspirado também nos outros. Digamos assim, um quadrinho europeu, um quadrinho argentino, uruguaio, né, que isso aí ele nunca escondeu, ele sempre admitiu de fato, tanto que é por isso também que é um quadrinho noir, né, eu até botei aqui, muito inspirado no chiaroscuro, sul-americanos e europeus, como Corto Maltês, Mort Cinder, e Alex Sinner, por exemplo, né, o Alex Sinner, eu li o primeiro volume, e você vê uma coisinha ou outra, assim, uma semelhançazinha ou outra, claro que o traço vai cada um por uma direção muito diferente, mas no caso da inspiração é mais no estilo do traço, na composição das páginas e tal, né? Se fosse comparar a história pela história, o que mais chegaria perto aqui realmente é o Alex Sinner. O Frank Miller fala que depois que ele leu algumas dessas obras, o fascínio dele foi tão grande que deu uma loucura nele que ele quis reavivar o gênero noir e aproveitou o embalo que ele estava ali naquela secura, naquela doideira de experimentalismo e lendo coisa de fora, né, quadrinho do estrangeiro, vamos falar assim, ele quis fazer um noir, um quadrinho chiaroscuro para chamar de dele, né? Assim como também, eu não vou saber se foi antes ou se foi depois necessariamente, mas que nem quando ele fica fissurado também no Lobo Solitário, né? Que aí ele vai criar o Ronin, vai trazer o Lobo Solitário para os Estados Unidos, vai encher o saco do povo lá. Eu acho que até hoje em dia, na realidade, o Lobo Solitário é publicado pela Dark Horse, né? Tem as versões normais. Eu já vi a edição 3 em 1 que é muito feia, muito zoada, que dá problema na lombada. Já vi uns vídeos assim. É muito bacana. O detalhismo é muito legal, o contraste é muito bacana. Como ele monta, né? Como eu disse, não tem, algumas cenas não tem traço. Você não vê o tracejado. É a mancha preta, é a mancha branca. Você vê um esmero muito grande, um esforço muito grande. Eu vou pesquisar na internet depois, isso eu tô falando pra mim, depois você faça isso se você quiser também. Se tem algum vídeo, se tem alguma coisa do Frank Miller desenhando, alguma coisa do Sin City, ou exemplificando. Porque, velho, eu fico imaginando o esforço que ele teve, a força, a vontade que ele teve que desprender em todo esse projeto. Porque naquela época não tinha, digamos... Sim, claro que tinha como você fazer negativos, essas coisas assim, mas o computador hoje em dia ajuda muito nesse quesito. Os filmes, ele não adapta a ordem dos quadrinhos. Ele faz uma ordem, assim... Claro que tem muita história que é igual e pá, mas ele, digamos... Ele remaneja a ordem. Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, um exemplo. Aí fica 1, 3, 5, 4, 2... E ele dá uma mexida, né? Tanto que no segundo filme tem uma história própria dele, que é do cara que joga carta, quebra os dedos dele e tal... Mas assim, o casting, se não me engano, é o Frank Miller que ajudou a fazer o filme, e o Robert Rodrigues é o diretor, produtor, ele fez um monte de coisa, né? Que ele gostava muito também. Tá naquela onda ali de fazer coisa trecheira, aquelas coisas mais caricatas e tal, ele fez uma parada que, assim, de certa forma ele é caricato, ele é sisudo, ele é dramático, oh meu Deus, e chuva, e o cacete. Mas digamos que combinou muito com o jeito do Robert Rodrigues, porque é aquele melodrama sério. Então, assim, no caso do Robert, o Robert Rodrigues, ele fazia, por exemplo, Pequenos Espiões, acho que é Um Drink no Inferno, várias outras coisas assim, né? Ele pegou essa essência dele e botou num quadrinho que é assim, mais que se leva a sério. Eu ainda tenho que rever na realidade, mas eu vi uns 3, 4 anos atrás e eu gostei. O primeiro eu acho melhor, mas eu lembro de achar filmes bem bacanas, assim, pro gênero noir, como adaptação de quadrinhos, eu achei bem bacana. E referente ao volume 1 que eu vou destacar aqui pra vocês, é a semelhança, né, que ficou muito, muito parecido, né, isso aí é o casting chupeta, nota 10 que ele fez, junto com o Frank Miller provavelmente, do Marv com o Kevin, que tem a ver com a história da Gold e tal, né. O Marv, se não me engano, é o Mickey Herc, né, que é igualzinho, cara, fez as próteses assim, fica igualzinho, igualzinho. E o Kevin é o Elijah Wood, lembrei, é o Elijah Wood. E assim, ficou igual, cara. Quando mostra certos frames, assim, você vê que é o quadrinho certinho, sabe? Bate assim, é a cena, é o frame, é o enquadramento, mano. Digamos assim, é fiel até demais. Você fica até horrorizado, assim, caralho, velho. Muito, muito bacana mesmo. Pra não deixar passar, eu dei uma pesquisada aqui, vou deixar explicitado, eu até vou tentar trazer, porque em cada histórias, né, são momentos distintos na cidade e entre si, né? Uma história entrelaça com a outra. Vamos supor, a gente tá passando aqui pelo Difícil Adeus, correto? Tem histórias que se passam antes, tem histórias que se passam durante, tem histórias que se encontram e se divergem, né? Se convergem e se divergem. É bem bacana, assim, é muito bem feitinha essa cronologia, essa forma como o Frank Miller montou, tá? E falando melhor agora do lance da família Herc, né? O Horg, não sei como seria a pronúncia, são 3 cabeças, como eu disse. É o procurador-geral, o juiz-chefe,
o cardeal, bispo, arcebispo, né? Em inglês é Cardinal Hurk. E o último seria o senador, né? Que seria o cara da política, da vertente da política. E ele é coberta os outros irmãos, ele é coberta os filhos, né? São 2. Se você considerar os filmes, tá? Porque nos quadrinhos é apenas um, que é o Hurk Jr., que mais pra frente ele vai aparecer no Assassino Amarelo, no Bastardo Amarelo, né? Cada um chama de um jeito. E nos filmes vai ter o Johnny, que é dessa história das mãos quebradas, que ele é um filho torto, né? Ele é um filho bastardo, um filho de, digamos, fruto de traição ou fora do casamento, coisa desse tipo. Falando mais da edição em si, baseada em vídeos de terceiros e até o próprio PDF, né? Eu posso falar do recheio no caso. Essa edição ela não é tão diferente da edição antiga de capa cartão. O que ela traz além do acabamento, se não me engano, é uma galeria de extras, tá? De pin-ups, homenagens. Eu não lembro se tem textos, tá? Mas, se não me engano, eu anotei isso pra todos. E aí sempre que possível eu vou falar, tá? Pra deixar bem mastigadinho pra vocês. É que nessa edição, nesse volume, a gente tem a galeria dos seguintes artistas. Vou olhar aqui porque é muita gente, tá bom? Joyce Chin, Amanda Conner, Klaus Jansson, Paul Pope, Philip Tan e Gerardo Zaffino, né? São homenagens, eu não sei se foram pensadas especificamente para o encadernado quando fizeram, ou se foi o povo fazendo arte aí no passar dos anos, pediram permissão e trouxeram para dentro desses encadernados de luxo, tá bom? Na edição original no caso, tá? Mas assim, vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? É uma obra de, assim, muita qualidade, começa muito bem. É uma história que não deixa a peteca cair. Ela é muito competente, direta na sua proposta e muito, muito bem desenhada, muito bem feita. E se fosse ruim, não teria feito 7 volumes de um universo, né? Esse universo de Sin City, o Frank Miller deve ter ido alternando com outras coisas, mas, pô, foi uma paulada aí de 7, 8 anos. Ele começou em 91, como eu disse nesse especial, né, de 15 anos, e foi até, sei lá, 98, 99, ele não parava, ele foi a toda. Recomendo pra vocês. Se possível, comprem, tá? Aí eu falo no sentido de estar valorizando aqui o esforço, a parceria com a editora também. Mas se você quiser dar uma lida na internet primeiro para experimentar, fica a seu critério, né? Digamos, a sua consciência é seu guia. Faça como você quiser, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai pro volume 2, que é, se não me engano, A Dama Fatal. E eu vejo vocês na semana que vem, tá? Fique com as artes aí. Um beijo, um abraço. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.